Olá, me chamo Laura e vou apresentar o trabalho de distribuição de morfotipos de tricomas por seções de Croton no Brasil. Os tricomas são apêndices epidérmicos uni- ou multicelulares que formam uma projeção acima do extrato de células da epiderme. Possuem variadas funções para a planta, atuando como barreira de defesa contra a herbivoria e entrada de patógenos, na proteção e dispersão de sementes e ainda como importante caractere para a definição e diferenciação de vários grupos taxonômicos. Croton é o segundo maior gênero da família Forbiaceae e possui cerca de 1.223 espécies, com 241 endêmicas do Brasil. Por ser um gênero com um grande número de espécies, ampla distribuição e grande variabilidade morfológica, as delimitações dos grupos internos e as identificações das espécies muitas vezes são difíceis. Os tricomas são, então, uma importante ferramenta para os estudos sistemáticos do gênero. Webster e colaboradores classificaram os tipos de tricoma encontrados em Croton em 7 classes: estrelado, fasciculado, multirradiado ou rosulado, dendrítico, lepidoto, papilado e glandular. Os principais elementos estruturais usados para a classificação dos tricomas foram os raios laterais e os seus comprimentos, o raio central, denominado porrecto, a presença ou não de estipe e a junção dos raios. Além das classes principais, podem aparecer subtipos, determinados pela presença ou ausência das características anteriores, ou o grau em que a característica é encontrada. Como exemplo, podemos citar o grau de junção dos raios laterais. De 0 a 15%, temos o tricoma estrelado adpresso, 15 a 30%, o estrelado, 30 a 50%, estrelado lepidoto, 50 a 80%, dentado lepidoto, e 80 a 100, lepidoto subinteiro. A classificação de Webster e colaboradores, apesar de clássica, vem sendo revisada. Há necessidade de atualização e padronização da classificação, além da inclusão de mais espécies, já que o artigo original incluía poucas espécies do Novo Mundo. Assim, tivemos como objetivos caracterizar os tricomas de espécies brasileiras de Croton, analisar representativamente espécies de seções do gênero, estabelecer comparação com as classificações clássicas de Webster e colaboradores e contribuir para uma proposta de classificação mais abrangente e atualizada. Como metodologia, utilizamos a revisão de literatura, selecionando 21 artigos relevantes. Desses artigos foi feito o levantamento das espécies de Croton nativas e os tipos de tricomas que estão presentes. As espécies foram divididas conforme seção que pertence. Os dados levantados foram comparados com os artigos clássicos e foram formuladas tabelas para visualização dos resultados. Foram reunidos dados de 80 espécies pertencentes a 13 seções e apresentando 23 tipos e subtipos de tricomas. Em comparação com os artigos clássicos de Webster e colaboradores, as seções apresentaram, em geral, as mesmas classes de tricomas, variando apenas nos subtipos que apareceram. Para a seção Lasiogine, Webster e colaboradores mencionaram a presença do tricoma porrecto, que aparece como subtipo de outras classes nos artigos revisados. Para a seção Julocroton, não houve tipos em comum. No artigo de Webster e colaboradores foi citado apenas os tricomas porrecto e estipitado, sem especificar a classe. A seção Lunt apresentou o tricoma lepidoto em comum. Já a seção Geiseleri apresentou os tricomas simples, fasciculado e estrelado rotado em comum. E, novamente, no artigo de Webster e colaboradores foi citado apenas o tipo porrecto. A seção Cleodora apresentou apenas o tricoma estrelado em comum. A seção Ciclostigma apresentou tricomas dos tipos estrelado, rosulado e dendrítico em comum. Já na seção Lamprocroton, na literatura foi observado apenas o tricoma do tipo lepidoto subinteiro, que também foi mencionado por Webster e colaboradores. As seções Barhamia, Eutrópia, Cuneate e Sapatique não apresentaram tricomas em comum com o trabalho de Webster e colaboradores. As seções Adenophylla e Pedicellate não constavam no trabalho original de Webster e colaboradores. Assim, concluímos que os tipos de tricomas vistos na literatura são similares com os descritos por Webster e colaboradores, e as divergências podem ser devido à não inclusão de espécies do Novo Mundo nos trabalhos clássicos e o surgimento de novos dados, reforçando a necessidade de revisão dessa classificação e padronização dos tipos de tricoma de espécies brasileiras. A diferença na representatividade das seções levantadas na revisão se deu devido à amostragem dos artigos, sendo necessário expandir a análise para a inclusão de mais espécies. Espera-se contribuir para futuros estudos no assunto. Muito obrigada.